menininhos, os paquetinhos, né? Igualzinho Paquetá, os menininhos. Ele não precisa de DNA, não. Ele não precisa, só a mesma cara. Lindos, os filhinhos do Paquetá, que está de volta. Falou uma frase que os rubro-negros adoraram. O Flamengo não precisava de mim, mas eu precisava muito do Flamengo. Quis voltar para o Brasil, está aí no Brasil. E já estão dizendo que pode, inclusive, jogar contra o Corinthians, ô Beatriz. É a expectativa hoje do Flamengo, né? Conseguir inscrevê-lo. A gente sabe que existe toda uma burocracia para que o Flamengo consiga inscrever o jogador, precisa da documentação, tem que bidar, mas não deve ser um problema. As coisas se acertaram entre Flamengo e Paquetá, apesar de ter demorado um pouco mais do que o Flamengo queria, foi uma negociação relativamente rápida, né? Eles começaram no comecinho de janeiro nessa conversa e foram atrás do jogador. E agora, dia 30, na realidade, eles devem anunciar o atleta. Então, não deve ser difícil para eles conseguirem esse registro. Se ele tiver à disposição, é uma arma gigantesca para o Flamengo. Porque, apesar do Flamengo ter um elenco muito forte, com o Jorginho, com a Arrascaeta e tal, não dá para dizer que o Paquetá não agrega, né? Agrega, mas vem cá, e agrega agora, Arnaldo, se fosse você. Eu sei que você é fã do Paquetá, mas aí, é hora de pôr o cara em campo? Bom, eu estava vendo aqui, só para não errar, a última vez que ele pisou no campo foi no dia 6 de janeiro, né? Contra o Nottingham Forest, ele perdeu. O West Ham perdeu. Aliás, depois que ele saiu, o West Ham emendou uma sequência de vitórias. Ele estava treinando, a temporada está em andamento, ele é um cavalo, fisicamente falando. Mesmo, quase um mês parado, um mês sem jogar, eu imagino que ele esteja em melhores condições do que eu vi o Jorginho Arrascaeta no campo, enfrentando o São Paulo. Arremedos de jogador ainda, início da temporada e tal. E pode ser um fator aí, além de mobilização, eu acho que um fator para uma reação do Flamengo. Nossa, reação do Flamengo, né? É porque o Flamengo, que não perde quase nunca, perdeu o Fluminense e do São Paulo. E acho que o jogo da Supercopa ganhou uma importância para o Flamengo. Por mais que ele fale que os objetivos principais da temporada não seja o estadual, ele está encalacrado. Não seja a Supercopa, ele tem uma final com o Corinthians. E o bi do Campeonato Brasileiro consecutivo começou com uma derrota para o São Paulo, surpreendente. Então, eu imagino que ele, regularizado, vá pelo menos ficar no banco. Vá reforçar a delegação e acho que ele, se não nesse primeiro jogo, vai acrescentar muito ao time do Flamengo ao longo da temporada. Eu acho que é um jogador que pode cumprir várias funções e tudo mais. O Arrascaeta não está bem fisicamente. Para mim, o melhor substituto seria ele. Ele com o Carrascal, fazendo uma dupla. Enfim, tem uma série de possibilidades. A gente sabe, e o Felipe sabe, qual é a ideia de jogo e o Corinthians principal. O Corinthians não tem muitas alternativas. Tem aquele time que foi formado lá pelos dias lá atrás, o desenho é o mesmo, o Corinthians é forte com aquele time, com aquele sistema, mas o Flamengo tem algumas possibilidades, né? Contra o São Paulo, por exemplo, jogou melhor antes de Arrascaeta e Jorginho e pior depois. O Paquetá pode ser um ingrediente a mais para o domingo, para essa grande decisão. Ô Massa, a Supercopa, que antes aí, no começo, tudo bem, o Flamengo vai disputar um monte de coisa, tarará, isso aí não tá no radar, vamos pro que der e tal. Já mudou. Tá encalacrado no estadual, perdeu do São Paulo, agora perdeu do Fluminense. Bom, eu tenho uma posição pessoal quanto a essas Copas aí, quanto a esses diplomas. Para mim, todos eles não têm muita importância, mas quando você tem Flamengo e Corinthians envolvidos, aí muda, né? Porque domingo nós vamos ter a maior audiência, uma das maiores audiências do planeta, com Flamengo e Corinthians envolvidos numa transmissão de uma Copa. E do jeito que ela é trabalhada pela mídia e tal, pela imprensa que detém os direitos, então você fica um negócio maior do que ele é especificamente. Se o Flamengo terminar o ano com este diploma, você vai achar legal? Flamenguista que ou é? Vai? Só com esse? Só com esse não. Eu já falei, você sabe, já decretei aqui. Então, ou ganha 2 dos 3 maiores ou é vexame no ano. E acho que o torcedor do Corinthians, diante do lugar onde está, onde se colocou nesse momento, né, vale muito mais para o Corinthians do que para o Flamengo essa Supercopa, né? Porque é um... Mas quem tem mais a perder nesse raciocínio é o Flamengo, certo? Claro.
Exato, entendeu? Porque se perde do Corinthians, perde do São Paulo, perde do Corinthians, logo no início da temporada. Perde o Fluminense. Exato. Então, você vai juntando aí, contra times de Série A, já são 2 derrotas. Né? Aí um empate. Não, empate não. Ganhou do Vasco. Ganhou do Vasco. Perdeu Exato, do Fluminense, isso. perdeu do São Paulo. 2 derrotas e uma vitória, né? Então, assim, de fato é legal, a gente vai ver, todo mundo vai ver, todo mundo vai parar para ver, porque é legal, até para a gente medir a espanholização, para ver como é que tá, né? Contra um time que não tem 1 milhão para desconfio dessa história. Não tem 1 milhão. Isso. Não tem 1 milhão para contratar o Alisson e vai jogar contra alguém que trouxe o Paquetá, né? Então, há uma diferença abissal entre Flamengo e Corinthians pela incapacidade de tudo que fizeram com o Corinthians, que é um negócio inacreditável. Eu jamais imaginei que um time do tamanho do Corinthians não tivesse roupa para usar. Cara, eu tenho isso aí, vivo na sanfona, engorda, emagrece, engorda. Essa não serve, aquela serve, aquela não. O Corinthians, cara, não tem uma roupa para jogar contra o Fluminense, é inacreditável, né? É inacreditável. Então, a situação é sui generis mais pelo momento fora do campo. Agora, em campo, o time do Corinthians é bom e tem capacidade de enfrentar o Flamengo. E bem, já mostrou isso, certo? Agora, cara, levanta a plaquinha, sai Arrasca, entra Paquetá. Levanta a plaquinha, sai Cebolinha, entra Samuel Lino. Levanta a plaquinha, sai Bruno Henrique, entra Pedro. Aí não dá. O banco do Corinthians não faz frente. Não tem nenhum hoje banco de reservas do Brasil que faça frente ao que o Flamengo tem de opção. Isso é mais um fator de pressão ou de peso, pressão não digo, mas de peso em cima do Flamengo que, cara, tem todas as condições, como o âncora vem alardeando. Se não ganhar, eu não concordo, mas se não ganhar 2 campeonatos grandes, que é Libertadores e Brasileiro, o ano vai ser um fracasso, uma vergonha. Eu não concordo com isso, mas... Se ganhar só um dos 2, vai ser um ano já pior do que o ano passado. Bom, isso sim, com mais, pelo número, com Paquetá, com não sei o que e tal. Exato. Eu acho que essa é a grande questão. Clubes que disputam tudo o tempo inteiro criam um parâmetro muito alto. E aí, a partir do momento que você não atinge, não é nem que você não atinge, que você não conquista um título ou que você vai mal num campeonato. Não, é o básico de você não brigar, de você não ser o campeão, de não levantar a taça. Se você não faz isso, automaticamente já é muito ruim, já é uma crise gigantesca. Basta ver o que acontece hoje no Palmeiras. Foi o primeiro ano, desde a chegada do Abel, que eles ficaram sem nenhum título no ano. E para a torcida do Palmeiras, isso foi criminoso. É um absurdo o que tem acontecido. Então, eu compreendo inteiramente a questão do parâmetro. Se ganha só o Brasileiro e não a Libertadores ou não a Copa do Brasil, já é ruim. E são campeonatos difíceis, mas o Flamengo está se preparando para buscar isso. E em relação à Supercopa, eu acho que a gente pode usar muito como parâmetro aquele jogo na Neoquímica Arena entre Corinthians e Flamengo do ano passado, que o Yuri Alberto perde o pênalti. O Corinthians, faz um primeiro tempo exemplar. Só que no segundo tempo, quando cansa, precisa fazer as substituições e as substituições não conseguem manter o nível de jogo. E aí, quando o Flamengo mexe, é o que você falou, Massa. Sai o Cebolinha, entra o Samuel Lino, sai o Bruno Henrique e entra o Pedro. O Corinthians, na época, estava tirando o Memphis Depay para colocar o Thales Magno. O Corinthians é mais difícil. Sai o Cebolinha, entra o Frangão. Aí não é muito interessante. Ó, o Léo tá aqui. Tá sumido, hein, Léo? Quem? O ano começou agora e o povo já está falando de final de temporada. Calma, é que eu só estou falando. O Flamengo, a questão é, o Flamengo foi o time dominante do ano passado. Esse ano, gasta 50 milhas, 42, sei lá quanto, para contratar o Paquetá. Quer contratar o Marcos Antônio de São Paulo. Quis contratar o Caio Jorge. Vai estar fazendo a rapa no mercado. Se ele ganhar menos do que ganhou ano passado, tá errado. Tá fazendo a rapa, contratou um jogador só. Então, mas isso é bem difícil. É claro que a régua fica muito alta, mas repetir, ninguém repetiu até hoje, né? Uma temporada consecutiva com bi da Libertadores e bi do Brasileiro. Nem o Flamengo do Jorge Jesus e nem o Botafogo do Textor, que foram os 2 times que ganharam, Brasileiro e Libertadores numa mesma temporada. Não é fácil repetir, né? Não, claro. Sobretudo a Copa.
que é uma coisa mais aleatória. O Flamengo tem que estar disputando todos os títulos, tipo, está para valer, se não tiver, aí vai ser uma grande decepção. O que me parece é que a temporada começou com o Flamengo um tanto quanto desleixado no campo. Talvez no planejamento. Mas por quê? Porque largou o estadual? Ele fez certo de largar o estadual. O planejamento foi certo, a execução foi um lixo. Não é isso, não. Eu acho que o tipo de partida que o time principal fez contra o Fluminense, sobretudo contra o São Paulo. Aí sim. Tá. Aí eu entro com você. Então, e se o Flamengo? O Flamengo pode ter o Paquetá, o Samuel Lino, o Se não correr, não ganha. Se não correr, perde qualquer time. O futebol é assim hoje. E uma das principais, acho que, características do Flamengo do ano passado, sobretudo no Brasileiro, era jogar quase todas as partidas à vera. Né? Então, o Flamengo foi muito constante na temporada, além de ter ótimos jogadores. Se ficar no modo, nós somos os melhores e tal, pode perder de qualquer time, inclusive do Corinthians no domingo. Para ilustrar